Fiquemos todos de pé para aclamar com muita alegria o Santo Evangelho de hoje. Aleluia, 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 aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito, conheçamos assim a esperança a qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu prometo não me estender muito aqui na nossa reflexão, apenas alguns pontos para a nossa reflexão, marcando esse 15º domingo do tempo comum, quando nós utilizamos esta cor verde por 34 semanas o tempo litúrgico na igreja, e representa a nossa esperança em Deus, a nossa confiança em Deus. E ao mesmo tempo Deus manifesta também através dessa cor, então, a esperança da conversão do nosso coração. Por isso que os temas hoje desta liturgia vai de encontro de fato o desejo que Deus tem de perdoar os nossos pecados, de que nós nos convertamos, ao mesmo tempo o desejo que Deus manifesta de se esforçar ao máximo para então nos apresentar um coração bondoso, para que nós, procurando esse Deus de amor e de misericórdia, não permaneçamos renitentes ou senão indiferentes a esta realidade, mas para que nós possamos esforçar para nos correspondermos e constantemente com o seu amor incondicional. Nesta Eucaristia, nós estamos celebrando a missa jubilar, a missa de 25 anos em ação de graças pelo meu sacerdócio, e posso utilizar essa expressão do Salmo 84: mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade. E de fato, a bondade que não se perde, a bondade que não se dilui, não é? E a vossa salvação, de fato, poderá nos conceder cada vez mais na força que esse mesmo Deus então nos revigorou, senão nos instaurou. E é por isso que nós manifestamos o nosso desejo de estarmos aqui, para sobretudo agradecer a Deus, não por aquilo que o José Filho é, mas por aquilo que Deus me concedeu, não em prol da minha alminha, mas em prol de muitas almas que bebe deste sangue, bebe deste cálice, alimenta-se espiritualmente, tanto na Eucaristia como também nos demais sacramentos, no qual Ele me conferiu.
Portanto, esta missa é ação de graças pelos meus 25 anos, mas muito mais ainda é por tudo aquilo que vocês são, tudo aquilo que vocês fizeram, tudo aquilo que vocês nos colocaram, nos apresentaram ao longo desses dias, para que nós pudéssemos experimentar, como nos sugeria o Salmo, o amor de Deus constantemente em nossas vidas. Nessa mesma missa de ação de graças, veja como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Numa mesma missa, onde nós celebramos a ação de graças 25 anos, nós também podemos rezar por tantos entes queridos. No último dia 11, celebramos, podemos dizer assim, a passagem de um mês de falecimento do meu irmão Arlindo. Aqui está a sua esposa, estão os seus parentes, e nós queremos, nesta missa de ação de graça, aproveitar, por ocasião dos meus 25 anos, rezar pela alma do Arlindo, conhecido por nós todos como Ney, como nosso Ney. Então pedimos a Deus que de fato não olhe tanto pelas suas faltas enquanto aqui peregrinou, mas que acolha a sua alma, e esta alma acolhida no seu reino possa interceder por nós, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua família, o qual somos todos nós conhecemos muito bem, ou conhecemos muito bem o Arlindo. Portanto, para que Deus possa conceder esta mesma alma que interceda por nós aqui enquanto nós peregrinamos. Eu costumo dizer, Odete, de que a morte para o cristão não é fim, mas é início de vida nova. Porque se nós não acreditarmos que é uma vida nova, então nós colocamos por terra a ressurreição de Cristo. Não vale a pena rezar uma missa, não vale a pena então nós acreditarmos que Cristo tem um lugar preparado por nós. Portanto, vem de encontro à celebração da Eucaristia, o nosso encontro em volta desta mesa santa, justamente proclamar a morte de Cristo e a sua ressurreição ser estabelecida em nosso coração de homens de fé. Portanto, a morte para o cristão não é fim, mas é início de vida nova. E se morrermos assim com Cristo, tenha certeza de que nós ressuscitaremos com Ele. Por isso costumo dizer que nós podemos chorar, nós podemos sentir tristeza pela falta, não é, de alguém que partiu. É natural, é próprio do homem. Mas uma coisa nunca pode faltar em nosso coração, que é o dom da esperança. A esperança, e assim nos mostra a fé católica, de que um dia nós vamos nos encontrar no reino dos céus. Todos nós vamos nos reencontrar. Por que disso? Porque Deus é Pai, porque Deus é misericórdia. Mesmo que nós pecamos, que nós erramos, mas Deus não quer que os seus filhos se percam. Ou seja, tem a morte eterna, que é a condenação, que não é Deus que condena ninguém, mas pelo contrário, o projeto de Deus é transmitir a sua vida a todos. Esta vida aqui na terra é uma missão que cumprimos, mas a vida eterna, essa que é contemplar a face de Deus. Portanto, nós rezamos nessa Eucaristia para que o Senhor possa acolher a alma do Arlindo no reino dos céus, como tantas outras almas que nós apresentamos nisso da Santa Missa, e ao mesmo tempo para que possa conceder aos familiares, não é, esse dom da esperança e seu consolo, sabendo que a morte não é fim, mas é início de vida nova. E se nós morrermos com Cristo, e tem certeza, segundo alguns testemunhos, o nosso Ney, o Arlindo, morreu com Cristo, porque ele rezava constantemente, foi o testemunho que eu ouvi, enquanto naqueles últimos dias da sua vida, rezava constantemente, porque aprendeu de papai, aprendeu de mamãe isso, aprendeu da família estas orações. Portanto, não esqueceu tantos motivos para ter outros desvaneios, outros desvios. Mas olha, quando na consciência da sua idade, da sua doença, esqueceu tantas coisas que aparentemente eram tão importantes, mas que lembrou tão bem daquele momento em que ele tinha o seu coração centrado em Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, que intercedia por ele, da Eucaristia de Jesus, que morreu e ressuscitou e transmitiu esta vida. Portanto, oxalá que nós também tenhamos uma morte em oração, rezando
para que nós de fato possamos ser acolhidos por Deus, acolhidos pela sua misericórdia. Tivemos essa semana lindíssima das missões e às vezes tive a tendência de ouvir algumas contrariedades em relação a algumas comunidades. Houve confissão, eu dei muitas unções dos enfermos, eu visitei muitas casas, abençoei muitas casas, porque você recebeu não o José Filho, como dizia, mas o Cristo. Mas sempre desviei o foco. Sempre eu dizia, não centra nas coisas más, centra-se nas coisas boas da vida, nas dificuldades, mas tenta tirar coisas boas das dificuldades. Eu costumo dizer que Deus é amor, Deus é paz. Se nós então centrarmos muito nas coisas más, nós excluímos Deus da nossa vida. Portanto, comunidades que receberam os nossos seminaristas, povo do condado que abraçou tão bem esta missão, juntamente com o Padre José, a minha família, centremos a partir daqui na bênção que foi Deus para a vossa vida, para a nossa vida. Digo, se nós excluirmos as coisas boas da nossa vida, nós automaticamente excluímos Deus. E é aqui que no Evangelho de hoje o Senhor mandando e enviando 2 a 2, que não leveis nada que possa vos impedir de estarem livres para propagar o Evangelho, mas ainda mais, dizer que o reino de Deus está próximo. Foram isso que os nossos missionários foram enviados para enviar a vocês. Quando diz o Cristo que o reino de Deus está próximo, não é que está ali, nós temos a mania de pensar, Deus está muito longe. Imaginamos um Deus barbudo, sentado num trono com o cetro na mão. Não, esse Deus está muito próximo de nós. Quando diz que o reino de Deus está próximo, ele está no nosso coração. Daí eu digo, o reino de Deus está quando nós promovemos o amor, a paz, a concórdia, mesmo em meio às doenças, à velhice, às tribulações de uma comunidade. Mas Deus quer estar presente, e nós vemos, e eu digo ainda mais, em outras reflexões, utilizei muito isso, em outros domingos, não é o fato da gente sofrer, não é o fato de a gente passar por doenças, pela velhice, por muitas tribulações, em que Deus afasta de nós, não. Pelo contrário, Deus se manifesta nesse momento. São os momentos cruciais, viu, Dante? São nesses momentos cruciais é que Deus então se faz presente. Mas é preciso que nós tenhamos uma sensibilidade através da nossa fé para percebermos que Deus não larga os seus filhos, que Deus não deixa os seus filhos, e que Ele quer instaurar cada vez mais no nosso coração este reino, que não está distante. E esse reino é o próprio Deus no nosso coração, nas nossas comunidades, na nossa família, na nossa vida dia a dia. Portanto, pedimos ao Senhor que nos ajude a esforçar, podemos dizer assim, para restaurar esse reino dentro de nós. Que não seja preciso nós ouvirmos muitas pregações, não é preciso que nós então busquemos Deus aqui, Deus acolá. Nós procuremos encontrar esse Deus aqui dentro. Quando alguém pergunta, Padre José, como é que sabia da tua vocação? Como é que teve essa certeza para te tirar o sacerdócio? Como é que teve essa certeza? Eu digo, foi fazendo silêncio no meu coração, como Maria fez. Foi então colocando os ouvidos no meu coração para ouvir. Eu digo isso para eles também, para os nossos seminaristas. Como é que nós vamos ter a certeza da nossa vocação? Quando eu digo que eu passei 10 anos no seminário, não pense que foi um estalar de dedos. Não pense que eu não tive as dificuldades. E justamente nessas dificuldades eu percebia que era aí que o Senhor me chamava. Porque eu não tinha, não somente o pessoal de Portugal, no qual eu me servi por 10 anos, não somente em Roma, não somente no Rio de Janeiro, aqui no condado. Por isso que eu faço sempre questão de, quando estiver por aqui, vir celebrar convosco. E hoje meu coração alegra muito por poder contar com a vossa oração, com o vosso incentivo, porque digo sempre, o sacerdócio não é meu, é vosso. O sacerdócio é de Cristo, o sacerdócio é de Deus, portanto é de todos nós, porque o mistério, além de ser um mistério, é uma graça. Portanto,
esta graça é dilatada sobre todos os seus filhos. Digo mais uma vez, que tem a sensibilidade da fé, acolhe e não retém, mas distribui para que muitos possam saborear ou se deliciar com esses benefícios que Deus nos concede. Amém?